Shalom Anashim, tudo bem? Akol Tov? Você já se perguntou por que em hebraico temos mais de um sinal para uma vogal somente? Eu já vi algumas pessoas que tentam responder esta pergunta. Eu vi pessoas que falam que os sinais, que se chamam sinais maçoréticos, ou Nikud em hebraico, representam a pronúncia do hebraico bíblico, mas na pronúncia do hebraico moderno a gente perdeu parte destes sons. Isso não é verdade. Neste vídeo eu vou esclarecer todo este assunto e vou falar também um pouco sobre a história do hebraico, sobre a pronúncia do hebraico e como ela evoluiu. Eu sou Yohai do Hebraicando com Yohai, o canal que vai ajudar você a melhorar seu hebraico e sempre vai trazer para você informações novas sobre hebraico. E agora, bora começar. Eu quero começar com explicar um pouco para aqueles que não sabem que as letras hebraicas, de um modo geral, não possuem vogais, a gente tem consoantes. Tá? Então, como a gente sabe qual é a vogal de um consoante, a gente simplesmente conhece a palavra. Mas no Tanakh, a gente quer ler corretamente. E por isso a gente tem um sistema de sinais. Estes sinais representam as vogais. Agora eu quero voltar para o argumento que estes sinais representam a pronúncia do hebraico bíblico. Tá? Dizer que tem uma coisa chamada a pronúncia do hebraico bíblico é totalmente negar a natureza das línguas. Língua é uma coisa que sempre muda, sempre evolui. Né? Eu tenho certeza que o português de 100 ou 200 anos atrás é muito diferente do que o português de hoje. Agora só pensam, Moisés falou na mesma forma que Abraão falou? Claro que não. O rei Davi não falou também na mesma forma que Moisés falou. O rei Ezequias não falou na mesma maneira que o rei Davi falou. E Esdras não falou na mesma maneira que o rei Davi falou. A língua sempre evoluiu. Então a gente não pode falar sobre a pronúncia do hebraico bíblico. A gente pode falar sobre a pronúncia do hebraico numa época específica, numa região específica. E por que numa região específica? Porque até na época bíblica a gente pode ver que na mesma época pessoas falaram em outras maneiras. Então, por exemplo, em Juízes 12, Iftar, ou Juiz Iftar, que eu não sei como se diz em português, mas eu vou colocar aqui na edição do vídeo a escrita do nome dele. Então, Iftar lutou contra o tribo de Efraim. Por quê? Não importa, podem ler Juízes 12, tá? Mas ele lutou contra eles e ele começou a vencer. Aí refugiados de Efraim tentaram fingir que eles não são do tribo de Efraim. Então o que as pessoas de Iftar fizeram? Eles pediram para as pessoas, para esses refugiados, pronunciar a palavra Shibolet, que Shibolet significa espiga. Só que eles não poderiam pronunciar a letra Shin. Aí, ao invés de dizer Shibolet, eles falaram Sibolet. Nesta maneira, as pessoas de Iftar sabiam que estas pessoas são do tribo de Efraim. Então, o que a gente pode ver aqui? Que na época dos juízes, os próprios falantes nativos do hebraico, o povo de Israel, não falou na mesma forma em todas as regiões. Então, a gente não pode falar sobre a pronúncia do hebraico bíblico, isso simplesmente é uma coisa que não existe. Tá? Agora vamos voltar para o nosso assunto. Por que a gente tem mais de um sinal para uma vogal somente? E para fazer isso, a gente precisa entender de onde estes sinais surgiram, como, por quê, tá? E quando. Então, mais ou menos no século 6, 7 e 8, tem desacordo sobre o século exato, mas mais ou menos nestes séculos, a gente tinha entre os judeus 3 grupos principais de judeus com 3 pronúncias diferentes. A gente tinha os judeus que moravam no sul de Israel, que na pronúncia deles tinham só 5 vogais. Temos os judeus da Babilônia, eles tinham 6 vogais. Temos os judeus que moravam em Tveria, Tveria em português Tiberíades, tá? Tveria. E eles tinham 7 vogais. Agora, estes 3 grupos perceberam que pessoas começam a esquecer a pronúncia correta do Tanakh. Porque para os judeus o Tanakh é muito importante.
e sempre a gente procura ler corretamente. E eles perceberam que pessoas começam a esquecer a pronúncia que até esta época passou só pela tradição oral. Então eles começaram a desenvolver sistemas de sinais que representam as vogais. Agora, o que é interessante é que estes três grupos fizeram isso mais ou menos na mesma época. Então, os judeus do sul de Israel criaram um sistema que foi adequado à pronúncia deles com 5 vogais. Os judeus da Babilônia, eles criaram um sistema que foi adequado à pronúncia deles com 6 vogais. E os judeus de Tveria também criaram um sistema de sinais gráficas que foi adequado à pronúncia deles com 7 vogais. Com o tempo, a pronúncia dos judeus do sul de Israel passou para a Europa, toda a Europa, e também para os países dos muçulmanos, né? Para Marrocos, Tunísia, Iraque, Síria, etc. Tem mais países, claro. A pronúncia dos judeus da Babilônia, de 6 vogais, passou para Yemen, tá? Para Yemen, desculpa, não Lenin, Yemen, né? E a pronúncia dos judeus de Tiberíades, né, Tveria, não passou para nenhum lugar até onde a gente sabe. Ok? Tá. Agora, aconteceu uma coisa muito interessante. Os judeus da Europa e os judeus que moravam nos estados dos muçulmanos, eles tinham só 5 vogais na pronúncia deles, mas mais ou menos no século XI, eles começaram a usar o sistema gráfico, o sistema dos sinais, que foi criada em Tveria, um sistema de 7 vogais. Então eles falaram com 5 vogais, mas eles tinham um sistema gráfico de 7 sinais diferentes, né? Mais de 7 na verdade, mas quando a gente fala sobre vogais, eles tinham 7 vogais. No século XIV aconteceu duas coisas aconteceram muito interessantes. Uma coisa, os judeus de Iêmen, que até esta época usaram também a pronúncia dos judeus da Babilônia, mas também o sistema gráfico dos sinais dos judeus da Babilônia, eles começaram também a usar o sistema dos judeus de Tveria. Outra coisa muito interessante que aconteceu, e a gente não sabe exatamente por que e como isso aconteceu, os judeus da Europa, todos os judeus da Europa, exceto os judeus dos Sfarad, da Espanha, os Sfaradim, eles começaram a mudar um pouco a pronúncia deles. Isso é uma coisa que aconteceu naturalmente, não que uma pessoa decidiu mudar a pronúncia, né? Isso é simplesmente um processo natural que acontece, que pessoas de repente, por alguns motivos, começaram a falar em outra maneira. Neste caso, provavelmente por influência do alemão ou do Yiddish, né? E eles começaram a falar com 7 vogais. Os judeus do Sfarad, da Espanha, e os judeus que moravam nos estados dos muçulmanos, que ficaram com a pronúncia de 5 vogais. Tá. A pronúncia dos judeus de Tveria foi perdida, sumida, totalmente não existe. Não existe. Mas todos os judeus, isso é interessante, todos os judeus começaram a usar este sistema gráfico dos judeus de Tveria. Porque, não sei, tem algumas teorias, isso não é importante, mas isso é um fato que isso aconteceu. Então, eles usaram um sistema gráfico de sinais que representam 7 vogais, mas eles falaram ou com 5 vogais, os judeus, os Faradim, os judeus que moravam nos estados dos muçulmanos, ou com 6 vogais, os judeus que moravam em Iêmen, ou com 7 vogais, os judeus Ashkenazim. Mas estes 7 vogais deles não são os 7 vogais, as 7 vogais originais dos judeus de Tveria. Esta pronúncia foi perdida. Tá. Agora vamos para o hebraico moderno. Há 150 anos, quando os judeus começaram a ressuscitar o hebraico, quando eles começaram a falar hebraico no dia a dia, eles deveriam escolher uma pronúncia. A gente vai falar agora hebraico, a gente vai falar de acordo com qual pronúncia dos judeus de Iêmen, dos Faradim ou dos Ashkenazim.
De novo, por alguns motivos, não importa agora porquê, eles escolheram a pronúncia dos Sfaradim, com 5 vogais. Agora, há 150 anos, o sistema gráfico de sinais que foi criado em Tveria já dominou o mundo inteiro dos judeus. Todos os judeus usavam este sistema. E por isso a gente usa também hoje em dia em Israel neste sistema. Só que este sistema tem 7 vogais. A origem deste sistema vem de outra pronúncia totalmente. Mas a nossa pronúncia é a pronúncia que vem do sul de Israel, e não dos judeus de Tveria. E por isso a gente de repente tem kamatz, tem patar, 2 sinais que representam a vogal A, ou que valem a vogal A. Os judeus de Tveria, eles, claro, tinham diferença, né? O patar foi A, o kamatz foi uma coisa como O, uma coisa assim. Não sei pronunciar isso exatamente corretamente. Mas a nossa pronúncia vem de outra fonte, de outra origem. Isso é importante. Por que isso é importante? Porque a gente não perdeu este som de kamatz, ou também de tsere, que foi uma coisa como E, ou sei lá, uma coisa assim. A gente não perdeu este som, ou estes 2 sons. A gente simplesmente fala de outra pronúncia que nunca tive estes 2 sons. Esse é o motivo que a gente tem mais de um sinal para uma vogal somente. Mas para você que estuda hebraico, para você que tente entender esse sistema de vogais, você não precisa se importar com isso. Para você vê kamatz, fala A. Você vê patar, fala também A. E não pensa que se você fala O, uma coisa assim, você fala mais correto. Você pode fazer isso se quiser, mas você simplesmente fala em uma pronúncia diferente, outra tradição de pronúncia, tá? É isso. Tá? Eu espero que vocês gostaram do nosso vídeo. Por favor, deixe um like. Se você não entendeu uma coisa ou quer dizer qualquer coisa, sei lá, pode deixar seu comentário aqui. E não se esqueça de se inscrever ao nosso canal, porque a gente vai colocar aqui pelo menos mais um vídeo por semana, tá? Temos também as nossas redes sociais, Instagram e Facebook. E tchau, até o nosso próximo vídeo.